e o sofrimento tem nos acompanhado, alguns diriam por muito tempo, outros diriam recentemente. E graças a Deus, alguns de vocês poderiam dizer, já passou. Mas a verdade é esta: há 3 tipos de pessoas entre nós nesta noite. Aquelas que já sofreram, aquelas que estão sofrendo e aquelas que vão sofrer. Porque o sofrimento realmente faz parte da vida. Por que existe tanto sofrimento que nós achamos imerecido? Para nós que conhecemos a Deus e a palavra de Deus, há uma explicação muito específica. Romanos 8:28 é a explicação. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que sempre existe um propósito, uma razão por detrás de todo desafio que ocorre em nossas vidas. A Bíblia ensina que Deus também tem sempre uma solução para todos os nossos problemas. O sofrimento pode sobrevir durante os 3 estágios da nossa vida cristã. Hoje à noite também, todos nós estamos em um desses 3 estágios da vida cristã. Quais são eles? O primeiro estágio é o da infância, e nada tem a ver com o tempo. Talvez você já tenha se convertido há 50 anos, mas ainda esteja atravessando o estágio da infância. Às vezes você já foi promovido para o estágio de adulto, mas por alguma razão acabou retornando para o estágio da infância. E também aquelas pessoas que alcançaram a maturidade, mas não vigiaram e acabaram retornando lá para o estágio da infância. Infância é quando recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Só que nós não crescemos ainda. Nós ainda não estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Hebreus 5:13 fala sobre esse tipo de crente que ainda está na infância, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é imaturo, ainda é infante. Aqui nós somos salvos, aleluia, mas ainda meninos na palavra de Deus. A palavra de Deus ainda é nova para nós, tudo é novo para nós, tudo é novidade para nós, e por isso mesmo nós estamos naquela fase da infância. Aí vem a fase de adultos, não significa idade. Há jovens de 12 aninhos de idade que já estão na fase adulta, porque eles já cresceram na graça e no conhecimento de Jesus. Adulto significa autonomia e uma certa independência, porque no início da nossa conversão, nós necessitávamos de atenção, nós necessitávamos de cuidado, nós necessitávamos de discipulado, de visitas. Agora não, agora nós é quem estamos oferecendo o nosso tempo para outras pessoas, porque nós alcançamos o estágio de adultos. Nós agora entendemos que precisamos dar atenção para os outros, ao invés de receber atenção para nós. E finalmente, poucos conseguem chegar ao estágio da maturidade. É quando o cristão alcança uma vida de plena vitória e utilidade nas mãos de Deus. Ele consegue sacar inúmeras bênçãos do banco celestial. Veja Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, não é exagero, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nenhuma bênção pode nos faltar no campo da espiritualidade. Deus, Ele quer que alcancemos a maturidade
para que Ele possa derramar sobre nós todas as bênçãos espirituais que advêm do céu. Porém, para receber essas bênçãos, o próximo versículo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para o quê? Para que fôssemos santos. Isso quer dizer separados, irrepreensíveis. Quer dizer que nós tomamos banho, nós nos lavamos dos nossos pecados diante dele em amor. O Filho de Deus, a filha de Deus, que chega neste estágio, é um vencedor, é um vitorioso, que consegue suportar, enfrentar as dificuldades da vida com pose e com paz no coração. Quando o sofrimento chega, e ele chega, há duas atitudes que podemos tomar. A primeira é uma ação defensiva para evitar a derrota. Nós nos defendemos daquele sofrimento porque nós não queremos ser tragados e derrotados por ele. E segundo, uma ação ofensiva para conquistar a vitória. Alguém sabiamente disse, né? O pintor que mistura as cores da sua tela com sangue do próprio coração consegue pintar os melhores quadros. O que isso quer dizer? O sofrimento faz parte da vida, mas as vitórias também. Então, por que sofremos? Por quê? Há 4 leis divinas relacionadas ao sofrimento na palavra de Deus. Não é a psicologia explicando, não é a ciência explicando, não é a política explicando, e nem a filosofia explicando, mas é a palavra de Deus explicando por que do sofrimento, por que nós sofremos. Primeira, a lei da responsabilidade pessoal. Quantos acreditam que Deus nos responsabiliza pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas e pelas nossas ações? Esta é uma lei que nunca falha. Veja Gálatas 6, versos 7 e 8. Não erreis, não façam decisões erradas. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E ninguém precisa de um teólogo para interpretar esta passagem, porque nós a interpretamos através da nossa própria experiência de vida. Nós todos aqui já plantamos vento e colhemos tempestade, não é verdade? Nós todos aqui já ceifamos o que semeamos de ruim. Nós conhecemos a lei do bumerangue. Ou seja, tudo aquilo que nós jogamos, lançamos, eventualmente volta para nós. Esta é a lei da responsabilidade pessoal. Paulo ensina que há sofrimento em nossas vidas, consequentes de decisões erradas que tomamos. Eu sou culpado disso. O primeiro passo, quando o Filho de Deus está passando por sofrimento, é buscar a sua responsabilidade pessoal. Se não a tem, graças a Deus. Mas se a tem, é hora de se corrigir. Amém, irmãos? Mas sempre que o sofrimento bate a porta do nosso coração, o primeiro passo é buscar a nossa responsabilidade pessoal. O rei Davi começou a sofrer como ele nunca havia sofrido antes. Até então, ele era um homem saudável, vitorioso, mas de repente, ele perdeu a sua saúde física e até a sua saúde mental. Basta ler os Salmos. De repente, ele se tornou um homem fraco, débil. Davi só recebeu cura quando ele admitiu
a sua responsabilidade pessoal. Salmo 32, verso 3 diz: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Em outras palavras, enquanto eu me esquivava da minha responsabilidade pessoal, enquanto eu me desculpava pelas minhas atitudes, eu não sarava, eu não alcançava graça, eu não tinha vitória. Mas a partir do momento que eu confessei e reconheci os meus pecados e abandonei-os, Deus me deu a vitória. Amém, irmãos? Esse é o primeiro passo. É analisar a sua responsabilidade pessoal. Então não guarde silêncio. Assuma a sua responsabilidade pelas decisões erradas que já tomou perante Deus. Primeira decisão baseada em pecado. Vários de nós, se não todos nós, já tomamos decisões baseadas em pecado. Porém a Bíblia diz: porque semearam vento e cegarão tormenta. Um abismo chama outro abismo. Todos nós aqui já sofremos por causa de nossos pecados, que sempre começaram pequenos e tornaram-se grandes. Provavelmente tudo começou com o primeiro trago, depois se tornou um vício, quase que impossível de ser abandonado. Depois vieram as cobranças físicas e finalmente a morte por cirrose hepática ou câncer nos pulmões. Decisões baseadas em pecado geram, irmãos, os piores tipos de sofrimento em nossas vidas. Segundo, decisão baseada em sentimentos e emoções. Lembrem-se, nós sempre ensinamos aqui na igreja, não é o que eu sinto, é o que eu sei. Mas, apesar disso, nós insistimos em tomar decisões baseadas em sentimentos. Mas Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Meus amados irmãos, apesar de estarmos fadados ao fracasso, eu quero lhe dar uma boa notícia. Se você ama Jesus Cristo e se você consegue ser uma pessoa sincera, Ele sempre vai te livrar. Amém, irmãos? Eu não estou pregando para desanimá-lo, mas para mostrar que em Cristo somos mais que vencedores. Enganoso é o coração, no entanto, esta é a decisão mais comum que existe hoje em dia. As pessoas estão seguindo o seu coração, os seus sentimentos. Isso complica a vida delas, porque os sentimentos passam, mas as decisões que tomamos, baseadas em sentimentos, permanecem. Aminon, filho do rei Davi, queria muito se casar com a sua meia-irmã Tamar, e o rei a teria dado em casamento, o rei teria dado permissão, mas Aminon estava apaixonado demais para esperar a lua de mel. Então, num certo dia, sozinho com a sua meia-irmã, ele forçou a moça até conseguir o que ele queria. Só que ao invés de sair de lá feliz da vida, ele saiu triste e ainda odiando aquela moça. Por quê? Porque ele fez uma decisão baseada em sentimentos, ele fez uma decisão baseada em emoções. E sofrimento, os sentimentos passam, mas o sofrimento fica. Recentemente uma mãe me perguntou qual é a idade ideal para começar a namorar. Sua filha queria namorar e ela: pastor, qual é a idade ideal para começar a namorar? Quantos jovens aqui gostariam de saber essa resposta? Só a Bárbara, o Benjamin, quem mais? Qual é a idade ideal para começar a namorar? E eu disse para aquela mãe: quanto mais tarde, melhor. Porém, o segredo não é a idade, mas a maturidade, não só de um, mas dos dois. Tamar, ela era de confiança, mas Aminon não era de confiança.
E Davi se arrependeu por ter deixado a filha sozinha com aquele rapaz. E além de decisão baseada em sentimentos, terceiro, decisão baseada em falsos ensinamentos, ou melhor dizendo, falsos julgamentos. Veja Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você sabia que a igreja, o ministério da igreja sofre muito devido aos falsos julgamentos que são feitos o tempo todo, não só uns contra os outros, mas às vezes a maneira como nós julgamos a nós mesmos, a maneira como nós nos enxergamos. Geralmente quem julga é julgado, e quem é julgado é porque julgou. Você entendeu essa frase? Geralmente quem julga é julgado, e quem é julgado é porque julgou. Jesus disse em Mateus 7,2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu acredito nisso. Uma senhora estava aguardando o seu avião na sala de embarque, e enquanto aguardava ser chamada para o embarque, ela pegou a sua sacola, onde havia um saquinho de biscoitos e um livro, e ela colocou a sacola do lado, numa cadeira vazia, e ela começou a ler o seu livro, mas de repente ela viu um senhor pegando os biscoitos, comendo os biscoitos. Imediatamente ela colocou a mão no saquinho e começou a comer os biscoitos também. E ela reparou que ela pegava um biscoito e ele pegava outro. Ela pegava um biscoito, ele pegava o outro. Finalmente sobrou só um biscoito. E aquele homem estranho pegou o biscoito, partiu ao meio, deixou no saquinho e foi embora. Na hora ela pensou: que audácia, que homem petulante, injusto, que desaforo. E na hora que ela foi chamada, que ela se levantou, é que ela percebeu que o saquinho de biscoito dela ainda estava dentro da sacola intacto. Era ela quem estava comendo o biscoito do outro passageiro. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos? Cuidado com os falsos julgamentos. Cuidado também com os julgamentos verdadeiros, porque só Deus pode julgar com justiça. Amém, irmãos? Só Deus. E decisão baseada em falsos ensinamentos. Veja Jeremias 23, verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. Os que contam, fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Hoje em dia, você sabia, há pessoas que acreditam piamente que podem perder a salvação, acreditam piamente que estão cheias de demônios, que estão sendo amaldiçoadas pelas palavras de outras pessoas que lhes desejaram mal, e que se forem dados os dízimos, todos os seus problemas serão resolvidos, e que irão morrer em breve. Tudo isso em nome de doutrinas falsas que estão sendo divulgadas atrás de púlpitos, mas também hoje alcançaram as plataformas da internet, da televisão, do rádio, dos jornais. Então muitas pessoas estão sofrendo por causa de falsas doutrinas, mas é culpa delas também, que pararam para dar ouvidos. Então, meus amados irmãos, nós sofremos, e a primeira lei do sofrimento é a lei da responsabilidade pessoal. Talvez haja muitos desafios, talvez haja muitos problemas hoje que nós estamos enfrentando, porque tomamos decisões erradas nessas áreas ou em outras áreas da vida. Então o que devemos fazer?
humildemente reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo, abandonar o erro e começar tudo de novo. Mas existe esse elemento da responsabilidade pessoal. Uma jovem senhora disse para mim: nada na minha vida está dando certo, eu não sei mais o que fazer, estou cansada de sofrer, meu casamento está acabando, nós estamos passando 1001 necessidades materiais, o que você me diz? E eu, conhecendo um pouco da vida daquela jovem senhora, eu disse: você tem muita amargura dentro deste coração, você não consegue perdoar certo casal que você acha que lhe prejudicou. Você precisa perdoar este casal, se arrepender desta amargura, limpar este seu coração. Ela fez além disso, ela procurou o casal e pediu perdão pela amargura que ela estava sentindo contra aquele casal, e sem exagero, em menos de 6 meses, ela já estava sobrevoando todos os seus problemas. Amém, irmãos? Ela já estava vencendo todas as suas dificuldades. Então, meus amados irmãos, quando o problema, quando o sofrimento bater a porta do seu coração, da sua casa, da sua vida, verifique em primeiro lugar a sua responsabilidade pessoal. Mas existe uma segunda lei também, que é a lei da disciplina divina. E eu já sofri muitas vezes por causa desta lei. Hebreus 12, verso 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quantos aqui, além de mim, já sentiram as mãos pesadas de Deus sobre a sua vida? Acho que a maioria de nós. Às vezes eu pergunto, para os filhos: Enzo, na hora da disciplina, quem você prefere que use a vara, o papai ou a mamãe? E quase sempre os filhos me respondem: a minha mãe, é claro, porque a mão do meu pai é mais pesada. A mãe sempre tem a mãozinha mais leve. A minha mãe tinha a mão mais leve, e para que ela não soubesse disso, eu gritava mais, eu chorava mais, para que ela pensasse que estava doendo o suficiente. Mas já não podia fazer esse truque com o meu pai, porque no caso dele doía mesmo. Assim também, irmãos, a mão de Deus é mais pesada. Hebreus também diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Então Deus castiga, Deus disciplina, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Amém, irmãos? Ele quer o nosso bem, a nossa transformação, Ele quer a nossa vitória. Deus pesa a mão sobre nós de 3 maneiras. Primeiro, um aviso inicial. Sabe, é aquele tapinha de leve para nos acordar. Acorda aí, rapaz. É um tipo de susto. Mas se não der certo, aí Ele manda um aviso intensivo. Aqui é a mão de Deus batendo e ficando. Ele não a retira, como da primeira vez. E aí vem o aviso máximo. Eu não ouvi na primeira, eu não ouvi na segunda, aí vem o aviso máximo. A palavra de Deus ensina sobre o pecado que é para a morte. Não me pergunte que pecado é este, ninguém sabe, mas a Bíblia apenas diz que há pecado para a morte. Eu imagino que seja um estado de completa apatia espiritual e uma entrega total ao pecado. O rei Saul passou por esses 3 estágios de disciplina. Meus irmãos, eu sou um dos que acredita que vou encontrar o rei Saul no céu, mas a maioria dos meus colegas acha que ele nunca foi salvo, mas eu acho que ele foi salvo,
porque no início do seu reinado, ele era humilde. Deus mesmo disse que não havia ninguém semelhante a ele entre os filhos dos israelitas. Ele era pequeno aos seus próprios olhos, ele era justo, mas de repente, e se aconteceu com ele, pode acontecer conosco, ele se entregou à vaidade, ele se embebedou com poder, ele permitiu o orgulho. Então Deus o repreendeu, primeiro através de Samuel, foi um aviso inicial, foi um tapinha nas costas, mas ele não deu ouvidos. Depois foi necessário o segundo estágio, o aviso intensivo. Deus enviou um demônio, um espírito maligno, para atormentar a vida de Saul. Mesmo assim, ele não se arrependeu, ele não voltou atrás. E finalmente, o aviso máximo, Deus precisou tirar-lhe a vida. E você há de observar que Saul não se arrependeu em nenhum dos 3 estágios da disciplina. 1 Coríntios 11:30 claramente fala sobre esses 3 estágios. Não é invenção não, irmãos, está na Bíblia. Paulo disse: por causa disto, há entre vós muitos fracos, é o aviso inicial, e há muitos doentes, é o aviso intensivo, e muitos que dormem, já é o aviso máximo. Porque sofremos devido a essas leis, a lei da responsabilidade pessoal e a lei da disciplina divina. Mas há uma terceira lei também, irmãos, é a lei da recompensa e das bênçãos. Às vezes sofremos simplesmente para a glória de Deus Pai. Veja 1 Pedro 5:10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então muitas vezes Deus permite desafios e sofrimento em nossas vidas para nos fortalecer, para confirmar a nossa fé, para nos aperfeiçoar como filhos de Deus. Em outras palavras, não há vitória sem lutas. Deus permite sofrimento em nossas vidas para nos transformar na imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como isso acontece? Através de provações comuns a esta vida. Não é segredo. Muitas coisas que você está passando, eu estou passando, todos estão passando. Veja 1 Coríntios 10, verso 13. Provações comuns. Não veio sobre vós tentação, provação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Veja, Deus não impede a tentação. Deus não nos livra da tentação, mas Ele promete, ela não vai ser maior do que o Espírito Santo. Amém, irmãos? Que habita em nós. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Quantos já passaram por essa experiência? Deus estava te provando, Deus permitiu provação, mas Ele mandou um escape. Em nossas igrejas, temos irmãos, como o irmão Paulo, que há pouco tempo, literalmente abriu o peito, para receber 5 pontes safenas. Temos o pastor Bende, que atualmente está lutando contra uma obstrução urinária. Temos o irmão Cleto, que acabou de retirar um tumor, e tantos outros irmãos sobreviventes de enfermidades que fazem parte da vida. Mas sabe o que cada um deles descobriu e tem descoberto? São provações comuns à vida, mas Deus permanece fiel. E também provações que ocorrem por causa de outras pessoas. Nós sofremos por causa de um cônjuge, ou por causa de filhos, ou por causa de pais,
ou por causa de colegas de trabalho, enfim, pessoas ao nosso redor que são usadas pelo diabo para nos causar problemas, para nos causar sofrimento. Paulo fala de uma dessas pessoas, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Às vezes Deus então permite que certas pessoas nos causem problemas, antes de vir as bênçãos. Antes de vir as bênçãos. Eu estou no ministério há 32 anos, e eu não estou exagerando. Todas as vezes que Satanás levanta pessoas para se oporem ao nosso ministério, em seguida, Deus derrama chuvas de bênçãos. Não é coincidência, acontece todas as vezes. Satanás levanta opositores, Satanás levanta obstáculos, e eu já aviso a minha esposa, se prepare, chuvas de bênçãos teremos. Na compensação do banco onde eu trabalhava, havia um grupo de homens, eu vou dizer agora, um grupo de homens maus. E porque eu era o único crente entre eles, havia um complô contra a minha pessoa, porque eu não participava das tramóias do grupo. E sem que eu soubesse, eu não sabia, o chefe da compensação estava me culpando todos os dias pelos problemas da nossa seção em seus relatórios. Mas o gerente administrativo da nossa agência desconfiou. Não sei se vocês sabem, mas naquela época nós fazíamos provas, concurso para entrar no banco. E a minha nota provavelmente não foi tão ruim quanto a dos outros. E o gerente administrativo, que tinha essas informações nas mãos, ele não podia acreditar que eu fosse tão burro assim, né? E mandou um espião entre nós. Parecia um funcionário comum, mas era um espião. E esse espião descobriu toda a verdade, levou toda a informação para a administração do banco, da nossa agência, e consequentemente eu fui abençoado, eu fui exaltado, e a maioria daqueles colegas foi despedida do banco. O que eu quero dizer com isso, tratando-se de problemas pessoais, devemos deixar que Deus lute a nossa luta por nós. Amém, irmãos? Deus não nos chamou para lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta é só contra as hostes do mal, o príncipe das trevas. Nós não lutamos contra homens. Provações também pela prosperidade. Há pessoas aqui que não podem prosperar. Se prosperar, vão deixar a Deus, vão deixar a igreja. E Deus sabe disso. Deus conhece a capacidade dessas pessoas. Por isso, Salomão disse: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Porque se eu prosperar, eu vou pisar em pessoas. Se eu prosperar, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar os caminhos de Deus. Eu vou me tornar uma pessoa muito ocupada na alta sociedade e não vou poder me misturar com os crentes. Há pessoas que Deus só não abençoa mais, quer seja no trabalho, nos estudos, nas finanças, porque Deus sabe que vai ser um tropeço na vida dessas pessoas, ao invés de ser uma bênção. E também provações pelo diabo. O diabo está sempre nos provando. Por isso Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Hoje de manhã nós falamos sobre o amor de Ana.
E eu disse na pregação que Ana se revestiu de uma armadura. E qual foi essa armadura? A da fé. Amém, irmãos? Mas a armadura de Deus envolve a salvação, envolve o amor, envolve a fé e muitas outras virtudes que vão realmente nos proteger das tentações do diabo. Paulo não tinha o pecado de orgulho. Você pode ler todas as epístolas de Paulo e ele era isento de orgulho e de vaidade. Mas ele tinha sim a tendência para ser arrogante, prepotente. Ele tinha a personalidade de ser uma pessoa difícil, um ego bastante inchado. Então Deus, conhecendo essa fraqueza de Paulo, a tendência de Paulo, e Deus conhecendo o futuro, permitiu um espinho na carne de Paulo. Conclusão, Paulo nunca se orgulhou. Mas Paulo já avisou que o espinho foi colocado para preveni-lo deste pecado. Desde criança, Deus permitiu alguns espinhos na minha vida também, que se Ele não tivesse colocado lá, eu não estaria aqui hoje à noite. Deus colocou alguns espinhos, que se eu não tivesse, eu seria outra pessoa. Até hoje, Ele permite espinhos. Acho que eu seria um pecador muito maior do que eu já sou, se não fosse por esses espinhos que Deus coloca na minha vida. Como que acontece a lei da prevenção? Seria mais ou menos assim, né? O Fernando chama o Léo no quarto e diz: Léo, eu vou disciplinar você. Pai, mas eu não fiz nada de errado. Não, filho, já é para prevenir algo de errado que você poderia fazer. Então já vou disciplinar você agora, para você não cometer nenhum erro depois. O Léo vai dizer: pai, mas isso não é justo. E não seria mesmo. A disciplina preventiva só serve com Deus, porque só Deus conhece o futuro. Amém, irmãos? A disciplina preventiva só pode ser executada por Deus, não pode ser executada pelo homem, porque só Deus é onisciente. Conclusão: há 4 leis que governam o nosso sofrimento nesta noite. A lei da responsabilidade pessoal. Senhor, eu estou comendo pão que o diabo amassou, porque eu fiz decisões erradas. Reconheça, arrependa-se, peça perdão e aceite a libertação de Deus. A lei da disciplina divina. Senhor, eu pequei e o Senhor está me purificando, o Senhor está me limpando, o Senhor está me podando e cortando todas as raízes do mal do meu coração. Aceite. E também a lei das bênçãos e recompensas e a lei da prevenção. Deus, eu não sei por que estou sofrendo, mas o Senhor está me livrando de algo pior. Qual dessas leis se aplica a você nesta noite? Uma delas, todas elas, nenhuma delas? A solução é fazer a sua parte, confessando, abandonando pecados, aceitando o plano perfeito de Deus para a sua vida. Façamos de Romanos 8:28 uma realidade. E sabemos que todas as coisas, todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui foram chamados por Deus? Então todas as coisas vão contribuir para o seu bem, para o nosso bem. Vamos fechar os olhos, vamos orar.